Hola a todos, sean muy bienvenidos. En este video hablaremos un tópico muy importante, muy interessante em espanhol, los gêneros. A gente já falou dos gêneros, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso novo vídeo. A gente já falou um pouquinho de gêneros aqui e neste vídeo eu quero falar mais especificamente sobre a palavra água. Sim, se fala el agua ou la água? É masculino ou feminino? Já te adianto que a forma correta de se falar é el agua, sim, com o artigo masculino. Ah, mas então água em espanhol, né, ele vai junto ali com palavras como nariz, sal, fraude, que em português temos em um gênero, em espanhol temos em outro, né? Não. Por incrível que pareça, a palavra água em espanhol segue sendo gênero feminino. Sim, apesar da gente falar el agua, a palavra é feminina. E por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho então. De forma muito resumida, começou-se a falar el agua séculos atrás, não se sabe ao certo, enfim, os estudiosos divergem quanto a isso, mas uma coisa é fato, apenas por uma questão de cacofonia. Porque se eu digo lá, água, em espanhol, nós teríamos duas sílabas tônicas muito próximas, lá, água. Eu sei que em português isso parece até normal, né? É normal, a gente fala a água e tá tudo certo. Mas por algum motivo, né, em espanhol, em especial o espanhol daquela época, convencionou-se dizer que isso era uma cacofonia, que pegava mal, e começou-se a falar assim, e hoje é lógico, né? Continua se falando assim, não há motivo para mudar. Agora o ponto curioso, e é preciso colocar desde o início aqui, é que isso só vai acontecer, esse entre aspas fenômeno, só vai acontecer para a palavra água no singular. No plural nós temos las águas normal, com o artigo feminino plural, las. E é claro que esse fenômeno, entre aspas novamente, não vai se restringir apenas à palavra água. Existem mais algumas, né? Não são muitas, mas existem mais algumas palavras. Por exemplo, as palavras hada, que significa fada, né? Então a gente tem helada, ou seja, a fada. Águila, que significa águia. El águila, né? Ou seja, não falamos la hada ou la águila, não, é el hada e el águila, a fada e a águia. E também, como a palavra água, são do gênero feminino. E o motivo é claro mesmo, né? Questão de cacofonia, toda a historinha que eu contei agora há pouco sobre a palavra água, né? Cacofonia também, por isso se fala assim. Bom, tendo isso em mente, qual que é a dica que eu quero deixar para você nesse vídeo? Para você não se confundir, você que é brasileiro não se confundir com nenhuma dessas palavras, em especial a palavra água, que eu creio que é a mais importante, é a mais utilizada das três que eu tô colocando aqui como exemplo. Fale frases onde você tem, né, essa palavra, apesar do artigo ele, e um adjetivo ou um substantivo que faça reflexo no gênero. Por exemplo, el hada madrina. A fada madrinha. Olha que legal, el hada madrina, ou seja, não é el hada madrino, né? Então isso vai fixar no seu cérebro que apesar de falar el, ou seja, apesar de utilizar o artigo masculino, a palavra é do gênero feminino. Um outro exemplo, el agua cristalina, ok? Então, el agua cristalina. Fica claro que a palavra água é do gênero feminino, né? E esse fenômeno vai ser acompanhado com os outros artigos, não apenas o artigo definido, né? Ele, no caso ele aqui, né? Isso vai acontecer também, essas mesmas palavras vão sofrer essa variação com os artigos indefinidos. No caso, un agua, un águila, un agua cristalina. Pegou? E também quando houver ali a contração do artigo el com a preposição de lugar a, né? Que formamos al, também a gente vai ter o mesmo padrão, né? Pidió a la hada madrina. Pediu a fada madrinha. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra aqui, só para dar um exemplo mesmo da dinâmica, ficaria algo assim, pediu ao fada madrinha. Né? Fica estranho pra gente, mas é como a gente tá vendo aqui em espanhol, é assim que funciona. Para você que ficou até aqui, muito obrigado, muitíssimas gracias. Vou deixar aqui aqui na tela mesmo, para você printar e tudo mais, e utilizar, uma tabelinha com algumas palavras que em português a gente fala em um gênero e em espanhol em outra. Sim, tem palavras que a gente fala que são do gênero masculino e em espanhol são do gênero feminino e vice-versa. É bem interessante porque são palavras importantes, ok? Na sua imensa maioria. Então eu sugiro que você as pratique, bem como as que a gente viu agora aqui, em especial a palavra água. E aí, esse vídeo te ajudou? Se sim, já sabe, né? Curta, compartilhe com os amigos
e comente aqui embaixo pra gente saber o que você tá achando. Até o próximo vídeo. Muchas gracias. Tchau.